Um dos produtos inovadores mais interessantes do mercado é o Senior Living, ou seja, a edificação, o empreendimento voltado, na verdade, para a população sênior de maneira geral. Em outros países, principalmente no mercado americano, o Senior Living é bastante bem desenvolvido. Porém, aqui no Brasil, ainda são muito poucas as iniciativas que tem sobre o Senior Living. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o que é e como está se desenvolvendo esse mercado no Brasil. Bom, em primeiro lugar, o que é o Senior Living, A gente fala que é um empreendimento que se destina principalmente aí à população com mais de 60, 65 anos, a população mais madura da população brasileira. Bom, é importante a gente entender que existem vários tipos de segmentos dentro do Senior Living, afinal, não é o fato de eu ter uma idade um pouco mais avançada que necessariamente diz que tipo de habitação ou que tipo de empreendimento eu vou querer viver, Por exemplo, no mercado americano existem três categorias muito claras, o que se chama categoria Independent Living, que é aquela categoria em que na prática é apenas um apartamento modificado, ajustado, preparado para as necessidades que vêm naturalmente com a idade. Por exemplo, preocupação com queda, preocupação com utensílios de cozinha, banho, ou seja, um ambiente estruturado, preparado, é o que a gente chama de Independent Living. Mas o grande mercado é o mercado chamado Assisted Living, ou seja, o mercado que lida com algum tipo de serviço, de assistência ao morador. Por isso é bastante comum no mercado americano a criação de verdadeiras comunidades assistidas, tanto que o mercado trata assim, comunidades assistidas, comunidades de Senior Living, e aonde você tem uma série de serviços com maior ou menor especialização, voltados àquelas pessoas que já precisam de algum tipo de assistência, por exemplo, medicação, algum tipo de apoio terapêutico, atividades de grupo, enfim, um tipo de moradia que acolhe de maneira muito mais atenciosa as pessoas que precisam ou desejam ter um tipo de assistência especial. E a gente ainda tem o que se chama nursery care, que aí é muito mais voltado para um tipo de atendimento muito intenso à família, por exemplo, ao morador desse tipo de comunidade. Bom, o que tem acontecido no Brasil? Bom, primeiro de tudo, no Brasil, a maioria dos empreendimentos tem sido iniciada ou pretendida por empresas típicas de incorporação, real estate clássico, ou seja, que fazem uma incorporação para vender, e muitas vezes uma venda que pode ser ou não destinada ao usuário, ao morador final, muitas vezes é destinada a um investidor que coloca ou pretende colocar essa unidade para locação. O que é importante a gente entender? Esse tipo de empreendimento está muito mais próximo dessa categoria independente que eu comentei, já que há pouca ou quase nenhuma ou muito baixo grau de assistência ali ou de criação de uma comunidade. É mais um apartamento modificado e, eventualmente, idealmente, a contratação por atividade, por serviço de algum operador especializado. E esse é o ponto. O Senior Living não é um negócio exclusivamente ou unicamente de construção e venda, mas é principalmente de operação, de serviço. O coração, na verdade, do Senior Living é o serviço que é prestado às famílias. Nesse sentido, começam a aparecer no Brasil algumas operações de assisted living, ou seja, que tem um grau de assistência ou procura criar um sentido comunitário maior. Bom, o que tem sido empecilhos ou dificuldades aí para a implantação desse segmento, que é tão forte, por exemplo, no mercado americano, no mercado brasileiro? Primeiro de tudo, o próprio custo mesmo da operação. São operações que acabam gerando valores mais significativos, que, evidentemente, só uma pequena parte da população consegue ter
capacidade, né? As famílias conseguem ter capacidade de ter, por exemplo, um familiar dentro de uma comunidade, por exemplo, planejada aí para esse tipo de ocupação. Então, primeiro de tudo, custo. Mas mais importante, a ausência de operadores especializados, a ausência, na verdade, de empresas dedicadas a essa população e entendendo que podem prestar isso em ambientes de comunidade, em ambientes coletivos. Esse, portanto, é a grande oportunidade de mercado, já que, por exemplo, no mercado americano, a principal fatia do bolo está no serviço, não está na construção. São as operadoras dos chamados senior living que prestam esse serviço às famílias. Existe, é claro, né, pessoal, também alguma visão ainda residual que o tempo vai acabar eliminando, né, de associar, por exemplo, o senior living a alguma coisa mais depreciativa com relação à idade, né, a pessoa não querer se identificar, mas isso muda com o tempo, né, a partir do momento que as próprias famílias e o tema do envelhecimento vai se naturalizando na população brasileira. Portanto, a nossa dica final esse é um grande mercado, um mercado muito importante, muito significativo e que vale a pena aí estar acompanhando algumas das principais operações brasileiras. Nesse vídeo você vai ter um descritivo, um link com alguns dos empreendimentos que têm surgido no Brasil para que você possa acompanhar e entender melhor como é esse mercado.